Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil, para você ficar craque aí nos seus investimentos em ações na Bolsa de Valores. Tema que eu separei para a gente conversar nesse encontro, eu quero te explicar o que é o rotation de ações. Primeira coisa, né, galera, é mais um dos termos aí do mercado financeiro, mais um dos termos da bolsa. Acho que não há tanta necessidade de querer sofisticar essa linguagem, esse economês, porque quando você começa a falar muitas coisas difíceis, muitos termos diferentes, isso daí pode afastar a pessoa comum. É igual quando a gente vai ler algum exame médico, algum ultrassom, algum raio-x, você começa a ler lá, você não entende nada, você até desanima, você larga o exame e fala, depois meu médico dá uma olhada, ele fala o que aconteceu, se está bom, se está ruim, o que tem que fazer, qual remédio tem que tomar. E o mercado financeiro, às vezes, ele caminha para essa direção também, com muitos termos aí diferentes, sofisticados em inglês, e que a pessoa que não é do ramo, às vezes, se depara com isso e ela pode desanimar, isso pode afastar a pessoa da Bolsa de Valores, porque já num primeiro momento ela pode ter a impressão de que ela não vai entender nada do assunto. A gente traduzindo, a gente entendendo, nada mais é do que você fazer um rebalanceamento da sua carteira de ações, uma manobra, um reposicionamento. Rotation de ações nada mais seria do que uma rotação de ações. É como se você tivesse ali a bagagem no seu porta-mala e você tivesse que ajeitar um pouco, diminuir uma mala, trocar de posição, colocar um pouco para frente, tirar uma de baixo, colocar uma de cima. Você dá uma ajeitada ali no porta-mala, na sua casa, no seu armário. É o que a gente costumeiramente, eventualmente, a gente pode fazer esses ajustes na nossa carteira de ações. O mercado financeiro, a Bolsa de Valores, eles são cíclicos, eles estão em constantes mudanças. Alguns eventos macro ou até alguns eventos micro, eles tendem a influenciar a percepção do investidor, e o investidor, ele quer grana, ele quer dinheiro, e ele vai farejando, ele vai rastreando essas pistas do mercado, porque ele quer ter o quê? Sempre o maior retorno possível em relação ao menor risco, alocada no investimento ou numa classe de ativos que possa trazer o maior lucro possível para a sua carteira, mais dinheiro possível para o seu bolso. Nesse sentido, a gente precisa entender que as economias elas passam por ciclos, a gente tem momentos de expansão econômica, de crescimento, aquecimento, baixo desemprego, e a gente tem momentos de retração econômica, quando a gente eventualmente entra em turbulências, em crises, em cenários aí de juros altos, que a economia ela pisa no freio. Esses cenários aqui de expansão e de retração, dependendo do ciclo que a gente tiver, dependendo do momento de mercado, eles tendem a influenciar a percepção do investidor, que pode fazer um rebalanceamento, um remanejamento da sua carteira, buscando aí os melhores produtos, os produtos ideais para aqueles momentos. Outra coisa que pode acontecer são as tendências. A gente teve nos últimos anos, por exemplo, a explosão do segmento do setor de inteligência artificial. As ações da NVIDIA acabam sendo um expoente aqui. Estou com as ações da NVIDIA, então, pelo ticker NVDA, no gráfico semanal, gráfico de longo prazo, para que você possa se localizar no mercado, pela plataforma da Xstation, que é de propriedade da corretora XTB, parceira aqui do canal. Vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você abrir uma conta demo gratuita, se caso você tiver o interesse. E nas ações da NVIDIA, olha o movimento interessante que nós tivemos. Lá em outubro de 22, aquela época a gente saindo da pandemia, se você se lembra, o papel ele oscilava na casa de 10 dólares. De 2022 até as máximas atingidas agora no começo de 25, vamos colocar aí praticamente 2 anos, as ações da NVIDIA elas se valorizaram quase 1.300%. Aquilo que a gente falou, uma tendência, um momento de mercado de inteligência artificial, a NVIDIA sendo o principal expoente na fabricação de chips para inteligência artificial,
e surfando essa tendência. Então, esse movimento aqui ele pode ter despertado o interesse, a alocação dos investidores, um remanejamento de suas carteiras em busca dessas melhores oportunidades. Outra coisa que pode afetar também a percepção do investidor para sua montagem de posições são eventuais crises. A gente tem questões políticas aqui no Brasil, essa guerra, né, de direita e esquerda, Lula, Bolsonaro, então vira e mexe a gente tem conflitos, a gente tem escândalos aí de corrupção, enfim. Nos Estados Unidos agora também o Trump assumindo o seu outro mandato e um começo bastante turbulento, com declarações fortes, enfim. A gente tem eternos conflitos no Oriente Médio, recentemente nos últimos anos o conflito entre Rússia e Ucrânia, isso pode afetar a percepção dos mercados, um maior risco. A gente vê nos últimos anos o ouro se valorizando muito em relação a esses cenários, o ouro que tem um viés defensivo na sua carteira. A gente tem também, vira e mexe, guerras comerciais, como nós tivemos no primeiro mandato do Trump, declarando, né, aplicando a sua guerra comercial contra a China e agora essa política de tarifas recíprocas. Então, o investidor de longo prazo, o investidor inteligente, o investidor atento, a gente precisa ficar de olho nesses cenários que podem influenciar a nossa percepção de investimento em busca aí dos melhores ativos para a nossa carteira. Alguns motivos importantes também que podem influenciar o rotation. Os juros são a principal ferramenta de política monetária dos bancos centrais para controle de inflação e a gente tem, dentro dos ciclos econômicos, a gente tem momentos de juros altos e momentos de juros baixos. E isso interfere também a eterna briga. Qual classe de ativos é melhor? Será que é melhor eu colocar na renda fixa ou será que é melhor eu colocar na renda variável? Por exemplo, montar uma carteira de ações. Quando a gente tem os juros altos, geralmente há uma migração de dinheiro para a renda fixa, porque o investidor coloca na ponta do lápis que ele pode ganhar mais com menos risco. E na outra ponta, quando os juros eles descem, geralmente o investidor há uma migração para a Bolsa de Valores, o investidor buscando ações de boas empresas que estejam baratas, para no longo prazo ficar bem posicionado para o recebimento de dividendos e também uma boa valorização do papel. Outro cenário interessante, geralmente aí em juros baixos, aumenta o apetite pelo risco, aumenta o apetite pelo empreendedorismo e a gente pode ter algumas ações de crescimento em startups, fintechs, unicórnios, segmentos aí diferentes, novos da bolsa, como por exemplo o setor de tecnologia, que se valorizou muito nos últimos anos, até a gente considerando as 7 magníficas aí de Wall Street, as Big Techs. Nesses cenários de juros baixos, existe então um maior apetite pelo risco. Ao passo que num cenário de juros altos, que a gente teria ali um freio econômico, geralmente as ações defensivas, as ações de valor, elas tendem a ter um maior direcionamento. E aí a gente fala, por exemplo, do setor elétrico, do setor de água, né, de saneamento, setor de consumo básico. São companhias ali menos voláteis, com receitas mais previsíveis, companhias já estabelecidas no mercado, com market share, geralmente aí boas pagadoras de dividendos. Então, nesses cenários, quando se aproxima uma eventual crise ou um eventual freio da economia, a gente pode ter o investidor preferindo essas ações defensivas. Ainda nesse contexto de política monetária, juros para controlar a inflação, a gente tem, no caso, um momento também de inflação alta, onde a gente já entende que a inflação subindo, a gente deve ter uma alta dos juros para manter a inflação dentro da meta. Então, por exemplo, o setor de energia elétrica. Por que o pessoal acaba falando que o setor de energia elétrica é um setor blindado? Porque você tem a área de atuação ali da companhia, o tamanho do mercado, a área de atuação já é algo previsível. Dificilmente a companhia vai conseguir aumentar ou perder o seu market share, o seu tamanho de mercado, porque a população, a alocação da população, ela acontece a passos lentos. Então, é previsível ali o tamanho da sua atuação, a receita e outra coisa. As famílias também, a energia elétrica acaba sendo um item de necessidade básica aí dentro das casas, né? Sem energia elétrica você não consegue fazer nada. Num cenário de crise, a gente pode ter o quê? As famílias deixam de viajar, deixam de comer fora, cortam ali o que é supérfluo, mas a energia elétrica
tem que pagar. Então, por isso que a gente entende que as companhias aí desse setor, elas acabam sendo blindadas porque é uma receita previsível. Faça chuva, faça sol, aumente ou diminua o desemprego, a gente sabe que essa conta da luz ela tende a ser honrada. O mesmo pode acontecer com as ações de setores de commodities, principalmente aí de necessidades de consumo. A gente sabe que o que é necessário para a sobrevivência da população, para a sobrevivência da pessoa, a pessoa vai fazer um manejo, vai fazer um esforço para não deixar faltar, e isso tende, mesmo num cenário de crise, não afetar o consumo médio. A rotação geográfica. Investidor, hoje a gente tem acesso aos mercados globais, você aí à distância de um clique do seu celular mesmo, as corretoras têm ótimas plataformas para você poder instalar no seu celular, com acesso aos mercados globais, e você pode buscar melhores oportunidades. Um exemplo aqui, vamos imaginar que os Estados Unidos estivessem num momento de baixa, num momento de recessão, mas o investidor global ele poderia identificar oportunidades em países emergentes, ou eventualmente agora com a guerra tarifária, a China ganhando cada vez mais importância no mercado global. Será que poderiam haver oportunidades de investimento na China, oportunidades no Brasil? A gente aqui no Brasil, quando a gente pensa a nível global, o Brasil ele pode não chamar muito a atenção do investidor de fora, mas a gente aqui dentro, a gente sabendo como que funciona a nossa política, como que funciona a nossa economia e a gente sabendo que a gente tem boas empresas resilientes, capazes de superar tudo isso ao longo do tempo, vira e mexe a gente consegue ótimas oportunidades de investimento em ações de boas empresas aqui no Brasil para que a gente possa ganhar com a valorização e um bom posicionamento de dividendos no longo prazo. Quero te mostrar agora um exemplo do que aconteceu nesse primeiro semestre de 2025 em relação ao índice SP500, o índice que traz as 500 empresas mais importantes dos Estados Unidos contra o Ibovespa, que é o índice aqui do Brasil, que apresenta as nossas companhias mais importantes. De novo aqui, pessoal, na plataforma da Xstation, para que a gente possa fazer esses estudos dos gráficos, aqui do lado esquerdo eu tenho o SP500, o índice então americano, e aqui do lado direito eu tenho o Ibovespa. Ambos estão no período semanal, para que você possa se localizar em time frames, para que a gente possa fazer esse comparativo. E olha que movimento interessante que nós tivemos. No começo do ano de 2025, SP500 estava lá na região de máximas em 6.165 pontos. E esse primeiro trimestre para o mercado americano, nós tivemos uma queda de 10%. Já para o nosso Ibovespa no começo do ano, na virada, a gente estava lá embaixo, numa região de suporte ali entre 119 e 120 mil pontos. E o que nós tivemos? O mercado brasileiro se valorizou 13% até março. Foi um movimento invertido. Aqui no mercado americano, de forma resumida, as Big Techs, as 7 magníficas, puxando o índice, elas são as maiores empresas em valor de mercado, elas têm um peso maior no índice americano, puxando o mercado de ações dos Estados Unidos lá para a estratosfera. E nesse momento que essas ações elas poderiam estar supervalorizadas, a gente pôde identificar um movimento de rotation, um movimento de rebalanceamento, colocando um pouco da parte do lucro no bolso, e esse dinheiro em caixa, ele pode ter sido o quê? Ele pode ter sido direcionado para outros mercados, buscando outras oportunidades de alocação. E um desses mercados, no começo do ano, era realmente o Brasil, porque mesmo com o nosso atual cenário de crise política e econômica, a Bolsa aqui nessa região de 120 mil pontos, nós tínhamos grandes empresas aqui no Brasil, empresas boas e baratas, que poderiam trazer esse movimento de valorização, que foi o que aconteceu. Então a gente pode ter, eventualmente, essa compensação na carteira de investimentos. De olho, hein, galera, para você prestar atenção. Outros pontos que tendem a te ajudar a rastrear, a farejar o caminho do dinheiro no mercado financeiro. Indicadores econômicos, você não precisa ser um mestre em economia, mas é importante que você saiba interpretar, que você tenha um conhecimento básico, pelo menos, dos principais indicadores, como PIB, inflação, desemprego, política monetária. Isso é algo completamente grego, completamente diferente para você, porque
Quanto mais informações de qualidade você tiver, melhor pode ser a sua interpretação do mercado para a sua tomada de decisão. Os grandes players, as grandes instituições, os grandes bancos, os grandes fundos, para onde que esses caras estão mandando o dinheiro, onde que pode ter essa movimentação, porque esse fluxo de capital ele tende a antecipar os próximos movimentos, as próximas tendências, e para a gente ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, a gente precisa antecipar. Não adianta você chegar no final da festa depois que tudo já aconteceu, porque aí já acabou. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, precisa ser esse tato de ponderar o risco-retorno na carteira, de ponderar os cenários possíveis em busca dessa melhor rentabilidade. E a última dica, você ter uma carteira diversificada, você não ficar exposto somente ao Brasil. É importante que você tenha um pouco de patrimônio investido em dólares no exterior, protegido lá nos Estados Unidos. Você pode ter uma carteira diversificada de ações aqui no Brasil, lá fora, de setores diferentes, setores importantes como o setor de bancos, de elétricas, de saneamento, ter a mais equilibrada, ponderada, blindada, porque aí você tende a ter mais espaço de manobra, você tende a ter uma defesa, um equilíbrio, como a gente viu. Às vezes um setor recua, uma bolsa recua, mas como você tem essa diversificação, eventualmente o que perde de um lado você ganha do outro, e com esses ganhos você pode colocar um pouco de lucro no bolso para fazer esse rotation, fazer esse rebalanceamento, e aos poucos, sem movimentos bruscos, sem desespero, sem loucura, você vai ajeitando a sua carteira em busca aí das melhores rentabilidades. Se você gostou desse vídeo, peço para você deixar sua curtida, deixo o convite aqui no canal para você se inscrever, que tem um conteúdo muito bacana para você ficar craque em investimentos em ações aí na Bolsa. Está aberta a minha mentoria Bolsa Fácil, se caso você quiser um acompanhamento para montar uma carteira de investimentos em ações em dólares nos Estados Unidos. Vou deixar para você o link de cadastro da mentoria aqui na descrição desse vídeo. Basta você fazer o seu cadastro, abrir a sua conta real e um primeiro depósito de qualquer valor, para que eu entenda, para que eu saiba que você tem esse interesse, e aí você vai ganhar acesso ao meu grupo VIP no WhatsApp, onde toda segunda-feira eu mando para você uma análise da nossa carteira, recomendação de investimento, quais ações que estão boas e baratas para a gente poder investir, se você deve ou pode fazer um remanejamento da sua carteira. A gente vai operar junto, você vai ver o que eu vejo na Bolsa, eu vou compartilhar com você o meu dia a dia, o que eu estou fazendo para poder te orientar. Você também vai ganhar acesso ao meu curso online Bolsa Fácil. Lá tem toda a base teórica, tudo que você precisa saber para começar com o pé direito na Bolsa de Valores, do básico até o avançado. Então a ideia dessa mentoria é a gente juntar teoria e prática no mesmo lugar, e você ter a minha tutela, você ter o meu acompanhamento para você não ficar sozinho, perdido na Bolsa. E também tem acesso à nossa planilha macro com esses principais dados econômicos resumidos e também o nosso radar de ações com os filtros das melhores empresas, o que a gente está de olho, como que a gente está montando a nossa carteira. Então, um acompanhamento completo para você que tem interesse. Grande abraço, então, bons estudos, bons investimentos e até o nosso próximo encontro.